Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje vamos falar dos conselhos de um pai para um filho. Davi, ele conversava sempre com Salomão que ele iria ser o seu sucessor, e ele ensinou para o seu filho desde criança que ele tinha que pedir para Deus sabedoria e discernimento para governar o povo. E chegou o tempo de Salomão, do rei Salomão, assumir o lugar do pai. E antes de morrer, o rei Davi conversou com Salomão sobre como ele deveria agir e principalmente a obediência dele com Deus. 1 Reis, capítulo 2. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão: Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que você fizer, e por onde quer que você for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, Abner de Ner e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria, com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai e Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim, mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não mataria a espada, mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reinado foi firmemente estabelecido. E Davi preparou seu filho para ser o seu sucessor. E os ensinamentos de Davi fez com que Salomão fosse o homem mais sábio do mundo. Foi escolhido por Deus e ele teve tamanha sabedoria que homem algum na terra já pôde ter as riquezas e a sabedoria do rei Salomão. Quando um pai ele quer o bem
dos seus filhos, aqueles pais que amam, porque poderíamos dizer, todos os pais querem o bem dos seus filhos. Infelizmente não. É muito triste porque vemos que não são todos os pais que querem o bem dos seus filhos. Tem os desertores, aqueles que saem, largam seus filhos, eles não querem saber do futuro dos seus filhos, largam crianças, largam mulheres, largam seus lares e às vezes nem formam um lar com aquela mulher que ele teve um filho. Tem filhos que não conhecem os seus pais, mas feliz é a criança que ela tem os ensinamentos, que Deus coloca pessoas boas em seus caminhos para os conduzir para toda a vida. Uma vida, ela, para nós, ela, quando é bem vivida, ela é muito proveitosa e ela dá bons frutos. Quando uma criança ela tem bons ensinamentos dos pais, ela dá bons frutos na vida dela. Às vezes uma criança ela vai crescendo, vai lidando com más companhias e acaba se desviando lá na frente. Mas é mais difícil quando os pais dão conselho, quando os pais oram pelos seus filhos, quando os pais determinam e profetizam na vida dos seus filhos. Geralmente aquela criança, aquele jovem, ele vai se tornando um homem e vai seguindo os passos dos seus pais, seja pai, seja mãe. Quantas mulheres já criaram seus filhos sozinhas, sendo pai e mãe, e elas conseguiram com bons conselhos, com bom comportamento e trabalharam, lutaram muito na vida dela e seus filhos se tornaram verdadeiros reis. Homens e mulheres, filhos do Todo-Poderoso, que enfrentaram grandes lutas, grandes batalhas, junto com sua família, junto com sua mãe. Às vezes é um pai que mora sozinho, cuidando de seus filhos, e ele cuida, ele zela pelo comportamento, pelos estudos. Então, quando uma criança ela é bem orientada, como Davi orientou Salomão, porque Davi ele criou Salomão para isso, para ele governar. E ele sempre falava, governe com justiça, porque o reino de Deus é justiça. Nunca deixe de falar para o seu filho, para a sua filha, ou você que é filho, filha, haja com justiça na vida da sua família, com justiça na sua vida. Não seja injusto com você. Às vezes as pessoas acham que a injustiça só é praticada com os outros de fora, mas às vezes as pessoas, elas se desmerecem tanto como filhos e filhas amadas de Deus e elas praticam injustiças com elas mesmas, porque elas deixam com que qualquer pessoa fale o que quer e faça como queira com a vida dela, porque ela não teve às vezes uma instrução, ou às vezes ela foi tão maltratada na infância que ela carrega aquilo para a vida dela. O que o rei Salomão carregou para a vida dele foram os conselhos do seu pai, conselhos de sabedoria, que ele tinha que pedir sabedoria para Deus. Vamos pedir sabedoria todos os dias, nós necessitamos dela. Nós temos sede de sabedoria, sede das promessas de Deus, sede da palavra de Deus, porque na palavra do Senhor fala, o meu povo perece por falta de entendimento. Quantas pessoas passando por dificuldades porque elas não entendem que orando, falando com Deus, diretamente com Deus, conversando com Deus e pedindo justiça, paz, amor, que é o fruto do Espírito Santo de Deus, o amor, Deus acrescenta a prosperidade na vida daqueles que o buscam. Deus, ele cuida de tudo para você. Enquanto o rei Salomão estava dedicado a cumprir o propósito de Deus e cumprir tudo aquilo que o pai dele falou para a vida dele, profetizou na vida dele, ele foi o homem mais sábio do mundo. Ele liderou o povo
e governou o povo com toda a sabedoria que Deus o deu e o capacitou. E foi um rei justo, um rei muito rico, uma pessoa muito próspera e que agia com justiça perante Deus, na presença do Senhor e para o seu povo. Ele honrava tudo aquilo que o pai dele tinha falado para ele. Então vamos pedir a Deus que o Senhor proteja as nossas famílias, as nossas vidas, nos dê sabedoria e não nos deixe enveredar por caminhos errados, por conselhos errados e achar que na vida só se tem problemas. Com a sabedoria se resolve os problemas. Com sabedoria e discernimento você governa sua vida e não é governado. Porque o Deus Todo-Poderoso, a sabedoria, ela vem de Deus. E o que Deus te dá, os conselhos do Espírito Santo, os caminhos abertos, vem da parte do Senhor. Então, quando se obedece a Deus e aos seus decretos, porque Davi não falou só assim para o filho dele: você vai governar agora, você tem tudo o que você quiser, porque agora você é rei, você ficou no meu lugar, mande no povo, faça as coisas certas e viva a sua vida. E cuide do povo que eu estou deixando em suas mãos. Não foi isso que Davi falou para ele. Davi falou: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Nós temos nós temos uma obrigação com Deus de sermos obedientes. Não adianta alguém falar para você que você vai crescer de qualquer jeito, que você vai levar uma vida de qualquer jeito. Não. Temos um Pai, temos que obedecer ao nosso Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele cuida de tudo que é nosso. Quando obedecemos ao nosso grandioso e poderoso Deus, nós somos protegidos, nós temos privilégios, porque no lugar daquele... o teu lugar, ele tem privilégios quando você obedece a Deus. E quando você busca os conselhos do Espírito Santo, você tem sabedoria de Deus. E você vai saber aconselhar a sua família, aconselhar quem está do seu lado e principalmente você vai cuidar bem de você. Quando uma pessoa cuida bem dela mesma, com amor, com respeito, com gratidão a Deus, com o temor do Senhor, tudo coopera para o bem dessa pessoa, porque ela está dizendo para Deus: eu agradeço por ser quem sou, porque eu estou feliz com a obra de tuas mãos, porque somos obras de Deus, somos preciosos aos olhos de Deus. Nunca aceita, nunca fique insatisfeito com você. Ame-se. Ame-se, primeiro ame a Deus sobre todas as coisas, depois sinta o seu amor por você, cuidando bem, respeitando você, porque como que eu vou amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Temos que amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, respeitando e obedecendo às leis de Deus, e assim Deus te faz prosperar. Como disse Davi a Salomão, você vai prosperar em tudo o que você fizer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje. Pai, nos dá sabedoria e discernimento, Pai. Primeiro do que tudo, Pai, nos ensina a te obedecer, nos ensina os teus decretos. E caso estejamos indo
por caminhos errados, nos coloca de volta, Pai, em teus caminhos e nos dá sabedoria. Que o Espírito Santo de Deus seja o nosso aconselhador e que o Senhor nos faça prosperar e nos dê sabedoria para prosperarmos na vida familiar, que tenhamos vida longa com saúde, paz, prosperidade e as tuas bênçãos, Pai, em todas as áreas das nossas vidas, e que os nossos descendentes sejam protegidos, cada membro das nossas famílias seja protegidos, abençoados, e que o Senhor esteja sempre contigo, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém.